projeto de extensão Academia dell'Arte é composto por estudantes do Departamento de Artes Cênicas da UFOP e tem como principal foco de pesquisa a comédia dell'arte, que é um gênero teatral surgido no século XVI na Itália e que se popularizou por toda a Europa até o século XVIII. Hoje em dia, a comédia dell'arte se espalhou pelo mundo e é utilizada por companhias de teatro de vários países. E a comédia dell'arte basicamente consistia em troupes que eram itinerantes, e que viajavam pelos vilarejos, pelas cidades da Europa, apresentando nas ruas, nas feiras e nos palácios suas esquetes cômicas. E esses personagens eles eram tipos, arquétipos fixos de figuras conhecidas da época, como por exemplo um comerciante avarento ou um velho libidinoso, um intelectual ou um militar que era um falso corajoso, uma serva que era muito fofoqueira e muito astuta, entre outros tipos, outros arquétipos, que serviam justamente para criticar, para ironizar e satirizar essas figuras da nobreza, da corte daquela época, e evidenciar essa relação de classes que era muito marcante. Um aspecto central desse tipo teatral é a utilização da máscara, porque cada um desses tipos, cada um desses arquétipos tem a sua própria máscara. Então, o projeto de extensão Academia dell'Arte usa desse artifício da máscara como ferramenta pedagógica para trabalhar a expressividade corporal do ator. Em 2022, o grupo se reuniu com o objetivo de, além de pesquisar o gênero comédia dell'arte e treinar com a máscara como ferramenta expressiva, montar um espetáculo do gênero. Partimos então para os treinamentos básicos de expressão corporal. E como nesse ano a gente teve a entrada de novos membros no grupo, a gente passou boa parte do período apresentando o gênero e apresentando as técnicas desse gênero teatral, apresentando as máscaras e o corpo que cada máscara tem. Então cada corpo ele tem uma técnica, cada corpo ele tem uma postura, cada uma dessas máscaras. Depois dessa etapa de treinamento básico, a gente passou para a construção de um roteiro que é chamado de canovaccio. O canovaccio, diferente dos roteiros convencionais, ele não possui falas, diálogos, mas é um roteiro de situações, um roteiro de ações físicas. O canovaccio é um roteiro com uma sequência de ações que contam a história, e isso dá ao elenco a liberdade de improvisação. Então, os atores e as atrizes sabem como vão entrar em cena e o que eles precisam fazer, mas como eles vão fazer isso, aí é que está o jogo. Assim, o texto que preenche a história vai surgindo ao longo dos ensaios, e aí o elenco vai vendo o que funciona e o que não funciona para contar aquela história. Por isso a comédia dell'arte é um gênero que exige muito treinamento, muita familiaridade com esses personagens tipos, com esses arquétipos, o que pode dar ao ator muita liberdade de criação. Nessa experiência em específico, a gente não criou um canovaccio do zero. A gente adaptou um canovaccio que já existia de um dramaturgo italiano chamado Flaminio Scala. E a história que a gente escolheu, chamada Os Dois Fiéis Tabeliães, conta a história de dois casais de jovens apaixonados que vão lutar contra os interesses de seus pais que querem casá-los por conveniência. Aquele eterno dilema entre casar por amor e casar por dinheiro. É claro que no final o amor triunfa sobre os interesses dos pais e os pombinhos ficam juntos. O nosso espetáculo estreou na Praça Tiradentes durante a programação do Festival de Inverno de Ouro Preto. E a crítica que a gente recebeu do público foi bastante positiva. As pessoas gostaram muito. E o termômetro que a gente usa para medir isso é o riso da plateia. Se o público está rindo, significa que o espetáculo está funcionando. Ainda pelo Festival de Inverno, a gente apresentou na cidade de João Molevade, na Praça do Povo, e o retorno mais uma vez foi positivo. As pessoas se divertiram, as pessoas riram das armações e das trapalhadas dos personagens. Bem, o principal desafio que a gente teve que enfrentar nesse processo foi
foi o curto período de tempo disponível. Com um semestre encurtado, realmente foi um desafio a gente treinar, criar um espetáculo e ensaiar esse espetáculo, além de dar conta de todas as outras demandas da produção, né, como cenografia, figurino, maquiagem, trilha sonora. A nossa trilha sonora foi executada ao vivo, a gente convidou 2 músicos que executavam essa trilha ao vivo com a gente na praça. E tudo isso foi agravado pelo fato de que as pessoas do grupo começaram a contrair Covid, e aí elas precisavam se isolar. Né? Então, cada vez que uma pessoa contraía, se infectava, ela precisava ficar 10, 15 dias isolada, afastada, né? E isso atrasava o processo. Mas com muito jogo de cintura e com muita perseverança mesmo, a gente conseguiu superar esse desafio do tempo, levantamos um espetáculo, estreamos e deu tudo certo no final, a magia aconteceu. E a gente tem que agradecer muito a ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFOP, o Departamento de Artes Cênicas da UFOP também, e principalmente ao nosso público, que sempre foi muito generoso com o grupo, por onde a gente passou, pelas ruas, pelas praças, daqui de Ouro Preto, dos distritos, a gente sempre foi recebido por um público muito generoso, muito caloroso com a gente. A Academia dell'Arte é coordenada pelo professor Frederic Hunziker e é composta pelas atrizes Tuane Amorim, Yasmin Cesário, Licélia Gonçalves e Laura Sarcedo, pelos atores Emerson Silva, Gustavo Carlos, Gustavo Maia, Luiz Collins, Luan Ramos e Fábio Dourado, além dos músicos Alan Modesto e Lucas Serra.